A paz do Senhor Jesus a todos. Amém! Amém! Hoje nós vamos aprender um pouquinho sobre a história de José. Vocês lembram quem foi José? Mais ou menos. Bom, então a gente vai relembrar. José era filho de Israel, que antes se chamava Jacó, mas o Senhor mudou o nome dele, de Israel. E José era um servo do Senhor. E José foi filho de Israel, um filho quando Israel já era muito velhinho. E era muito, muito, muito amado por Israel. E por conta disso, Israel deu uma túnica de várias cores para José como presente. Só que, por ele dar essa túnica, os irmãos mais velhos de José não gostaram, ficaram muito chateados, bravos, e eles ficavam até com ciúme de José. E aquilo fez com que no coração dos irmãos de José ficasse com um sentimento que não agrada o Senhor. Eles ficaram muito tristes. E aí, o que aconteceu? José teve 2 sonhos. E quando ele contou os sonhos para os irmãos, que nos sonhos os maiores serviam ao menor, que era, na interpretação do sonho, era José. Os irmãos dele questionaram, como assim, José? A gente vai te servir? Porque José era um dos mais novos, né? Um dos irmãos mais novos. E ele questionava, como assim? E por conta disso, os irmãos foram ficando bravos com ele. E um certo dia, os irmãos de José estavam trabalhando e José foi ao encontro deles e os irmãos decidiram vender José como escravo. Já pensou um irmão imaginar e vender como escravo? E José não sabia. E ali eles empurraram José dentro de uma cova e venderam José como escravo para o Egito. Quando José chegou no Egito, que ele foi vendido para Potifar, ele era chefe de guarda. Quando ele chegou no Egito, o Senhor em nenhum momento deixou de estar com ele. Quando ele chegou lá no Egito, Potifar se agradou de José porque ele viu em José o Senhor. Ele viu que ele servia a um Deus. Você sabia, Clarinha? E aí, quando ele viu que servia a um Deus, Potifar falou assim, então você vai tomar conta da minha casa. Você vai tomar conta dos meus bens e administrar os meus bens. Ali, ele foi administrando, o Senhor foi honrando. Só que, vocês sabiam que a mulher de Potifar mentiu sobre José? Alguém lembra dessa parte da história? Não, mais ou menos? É mais ou menos? E aí, vocês sabem o que aconteceu com José depois que ele mentiu? Vocês acham que Potifar acreditou na esposa dele? Acreditou, não foi? E aí, vocês sabem o que aconteceu com José? Ele foi preso. Não foi Pedro, foi preso. E aí, José, lá na prisão, ele conheceu 2 pessoas, o copeiro e o padeiro de Faraó. E lá, depois que ele foi parar na prisão, num certo dia, eles sonharam e eles ficaram tão preocupados que não conseguiam entender o sonho. E para quem que eles pediram para interpretar o sonho? José, não foi? Ele pediu a José. E aí José interpretou os 2 sonhos e falou, e depois de 3 dias aqueles sonhos se cumpriram. Vocês lembram se eles se cumpriram, aqueles sonhos? Se cumpriram, não foi? Depois de 3 dias esses sonhos se cumpriram e José pediu para eles se lembrarem quando eles saíssem da prisão. Só que o copeiro Mor, ele não lembrou de José. E José ficou mais tempo na prisão. E aí, depois de 2 anos, Faraó teve 2 sonhos, depois de 2 anos. E de quem que o copeiro lembrou para interpretar os sonhos? De José, não foi? E aí, Faraó mandou, por quê? Faraó perguntou aos feiticeiros que tinham que eram ali do Egito, e ninguém conseguiu descobrir o sonho. E quem, então, que conseguiu interpretar os sonhos? José, muito bem. E naquele sonho, nos 2 sonhos, tinham vacas, era o sonho que Faraó teve, e no sonho mostravam vacas magras e vacas gordas. E aí, Faraó não entendeu o que era aquele sonho, não conseguiu entender. E aí José explicou que as vacas magras era um período que eles iam passar de muita fome.
E as vacas gordas era um período que eles iam passar de muita fartura. Então José foi e explicou para ele. E aí Faraó achou interessante aquela explicação e viu que realmente poderia acontecer. E depois ele teve um sonho também, e contou para José sobre as espigas de milho, umas que estavam bem murchinhas, você lembra? Das espigas de milho. E aí umas estavam bem murchinhas e outras estavam bem fortes. E aí depois desses dois sonhos, José contou para ele e falou, ó, é isso que pode acontecer. Então, ele falou que iria acontecer, José falou. E aí então ele falou para Faraó assim, Faraó, a gente precisa juntar muita comida, juntar mantimento, para quando esse período de seca chegar, a gente ter comida e ter onde procurar comida, onde buscar. E depois, os sonhos se concretizaram? Sim! E aí o Senhor honrou a José. O Senhor honrou a José tudo que José, todo esse período, desde o momento que ele foi vendido pelos irmãos, não é, Gael? Desde o momento que ele foi vendido pelos irmãos até o momento ali que ele interpretou os sonhos de Faraó, o Senhor honrou a José. E aí, depois da concretização dos sonhos, o Senhor mostrou e falou, né, Clarinha? O Senhor mostrou e ali o Senhor honrou a vida de José. E quando os sonhos se concretizaram, o Faraó viu e falou, realmente, José é um servo do Senhor. José serve a um Deus vivo. E ali ele falou, José, então eu vou... Porque José ainda falou com o Faraó assim, é preciso ter alguém para organizar toda a distribuição de comida e alimento aqui do Egito. Porque senão pode faltar de novo. Se vier outro período assim, pode faltar de novo. E aí, naquele momento, o Faraó viu que Deus era com ele, com José, e falou, então, José, você vai ser nomeado governador. Imagina, José de escravo, chegou como escravo e foi eleito governador do Egito. Ali mostra como o Senhor honrou a obediência de José. Porque ele podia simplesmente falar, não quero, e desobedecer o Senhor, não podia? Então, e ali o Senhor mostrou, assim como a vida de José, desde muito novo, nós podemos ver que mesmo com as nossas dificuldades, com as provas, o Senhor nos honra enquanto nós somos obedientes. Muito bem, enquanto nós somos obedientes. E assim, José se tornou governador do Egito e foi obediente ali ao Senhor e o Senhor honrou. Amém? Amém. A paz do Senhor.